Olá, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre aves de derivação, certo? Em que nessa figura que a gente vê aqui, a gente pode já começar a dar início ao nosso assunto. Em que a ave de derivação, ela em si, a definição que eu posso dizer é que no topo, seria aquela haste, certo? Seria a raiz, onde a gente pode dizer que é essa, no exemplo visto devido aos livros estudados, que no caso ele vai derivar para os nodos. No caso a gente pode colocar aqui como a lateral da plataforma que está sendo visualizada no slide, e que ele vai gerar, né, no caso as folhas, que eu defini aqui como sendo os frutos, certo? Sendo os símbolos terminais. Quer dizer, chegou na folha, no caso é o fruto aí que eu estou botando, no exemplo, é o final. Seriam as palavras, como o professor Paiva está falando, certo? Em aves de derivação, certo? Nós podemos definir que é a representação gráfica de uma derivação de uma sentença particular, de acordo com a gramática especificada, né? E tipo, a gente vai pegar uma gramática e aí a gente vai poder ver isso. Representação estruturada das derivações de G. Definição. Para uma determinada gramática livre de contexto, a representação da derivação de palavras na forma de árvore, denominada árvore de derivação, né? A gente tem um exemplo de uma gramática aqui, como o seu Clóvis pôde nos explicar, na forma normal de Chomsky, certo? E aqui ele diz também que uma árvore é uma árvore de derivação de G, se, aí dá algumas condições para a gente poder entender mais isso aí. Se todos os nodos forem rotulados por símbolos de VN unido a VT, a raiz da árvore for S, como eu já expliquei a vocês, né, que seria o início da nossa árvore, o símbolo inicial da gramática, né, no caso G. Todo nodo com descendentes for um símbolo pertencente a VN. E para todo nodo A com descendentes diretos A1, A2 até a K, existia em P uma produção da forma A que ligará A1, A2 e a K. Como nós podemos ver nesse exemplo, em que aqui a raiz, como foi demonstrado logo no início da apresentação, né, ela liga os símbolos terminais A e C através de outro símbolo no terminal S. Ou, né, ele também pode ligar ao símbolo não terminal B, né, como também tem outro exemplo aqui abaixo que a gente pode ver isso também. Então, para a gente entender um pouco mais, né, vamos primeiramente entender o que é cada coisa, né? Então, a raiz, os símbolos não terminais e os terminais, certo? Então, a raiz, o rótulo da raiz é definido com S, que é o símbolo inicial da gramática. Nó rotulado por um não terminal, A correspondente, nó rotulado por um não terminal, A corresponde a uma regra de A. Quer dizer, ele vai corresponder àquilo que ele formar. Se a regra for A, que vai ser ligado a x1, x2 até xn, os fios do nó são rotulados da esquerda para a direita. Então, você começaria a derivar ela da esquerda e acabaria na direita, como foi explicado no slide anterior. Cada um dos xi pode ser um terminal ou um não terminal, né? Quer dizer, ele pode, dali do não terminal, ele derivar para um terminal, ou ele já pode ser o terminal onde terá as letras, né, como foi falado pelo nosso professor. No não rotulado como terminal, né, ele será somente uma folha da árvore, que não terá fios. Quer dizer, naquele caso que a gente viu lá na imagem, né, que é a plataforma no caso, que eu comparei com os frutos. Certo? Então aí nós temos um exemplo, no caso, né, de uma gramática em que o S vai receber azão, bezão, o A vai receber azinho, azinho, azão, o B vai receber bezão, bezinho, bezinho, o A vai receber o símbolo S e o B vai receber A. Então essa estrutura aqui, né, é que agora, né, devido o slide aqui, a plataforma que a gente está dando aula, eu
pude comparar ela com o nosso, como posso dizer, a nossa folha aqui de apresentação do slide, em que eu comparei aqui, né, a raiz S, né, com o pedestal aqui, certo? E os nodos, no caso A e B, né, com as pontinhas que estaria segurando aqui a plataforma, certo? Então, é aqui nessa árvore de derivação que a gente pode ver, né, a comparação de que a gente tanto pode levar da gramática para a árvore de derivação, como da árvore de derivação para a gramática, né, como eu vou explicar um pouco para vocês agora. Então, S sendo a raiz, ele vai ligar quem? Gera A e B, certo? Então, do símbolo A agora, nós temos a regra que vai ser Azinho, Azinho e Azinho. No caso, vai gerar o A, que no caso vai ser o símbolo terminal, vai gerar outro A terminal, né? E um Azão, que no caso não vai ser terminal. É um não terminal porque ele ainda vai ligar ao restante da árvore, né? E tipo, aqui ele tem o símbolo, no caso do Epson, no caso do vazio, né, que ele está ligando aqui também, como está sendo visto aqui no exemplo. Para o lado direito, no caso da raiz, né, como a gente explicou que ele começa pela esquerda e deriva-se para a direita também. Então, nós puxamos aqui essa regra do Bzão, né, que tem o Bzão, Bzinho, Bzinho. Então, Bzão, Bzinho, Bzinho, que o Bzinho, né, vai derivar A, né, vai gerar o A ali, certo? Então, essa é a nossa árvore de derivação, né, pegando como exemplo essa palavra aqui, A, B, B, certo? Que no caso é assim que vai ser ligado aqui no final, A, B, B, certo? Uma cadeia d'água, né, no caso aqui a gente já vai falar de gramáticas ambíguas, uma cadeia d'água é derivada ambiguamente na gramática livre do contexto G, se ela tem duas ou mais derivações mais à esquerda diferentes. A gramática G é ambígua se ela gera alguma cadeia ambiguamente. Né, a gente vai ver aqui como funciona isso aqui. Então, aqui nós podemos ver que essa gramática gera cadeia A mais AXA, ambiguamente. Abaixo duas árvores sintáticas diferentes, né, em que, aqui nós podemos ver, já comparando ao exemplo, para não haver perda de tempo. A expressão, no caso, né, vai gerar expressão mais expressão, certo? E aqui ele compara aqui no caso, ou, né, expressão vai ser vezes a outra expressão, onde a gente define a expressão como sendo A. Então, no caso, aqui ele gera A mais A, ou, né, A vezes A, certo? E aí, como a gente pode tanto derivar pela esquerda como pela direita, então esse aí que a gente já vê, outro exemplo aqui, eu já coloquei ele ao contrário já para a gente poder visualizar isso aí. Então, aqui, né, ele vai gerar o A mais o A, no caso seria esse outro exemplo aqui, né? E a expressão, no caso aqui, vai gerar expressão, né, vezes expressão, que a gente delimitou a mesma letra A. Aqui, como mostrar que uma gramática é ambígua, com árvores de derivação, né? Então, eu botei duas definições aí só para a gente poder ter um resumo do que seria isso aí. Então, definição 1, uma gramática livre de contexto G é ambígua se há pelo menos uma cadeia pertencente à linguagem. Então, quer dizer, se a gente na árvore de derivação pode visualizar uma cadeia ali, quer dizer, ela já faz parte do processo, certo? Com mais de uma árvore de derivação para representá-la. E a definição 2, existência de uma sentença com duas ou mais derivações mais à esquerda ou mais à direita, como foi visto no slide anterior, que ele tanto deriva pela esquerda como pela direita. Isso, como o professor Paiva está falando para nós, a mesma palavra tem duas formas de ser gerada, né? Para poder complementar a minha ideia. Então, vamos ver. Certo? Então, essa parte aqui agora é o conjunto de pilhas, certo? Que eu vou estar passando para a minha amiga Ruth, certo, Ruth? Bom, primeiramente, boa noite. Dando continuidade à nossa aula, eu vou falar sobre autômatos de pilha. Só
que antes nós vamos ver a diferença entre autômato de pilha e autômato finito. O autômato de pilha pode armazenar uma quantidade ilimitada de informações ou números, ao contrário do autômato finito, que, como o próprio nome diz, ele é finito, ele não é capaz de armazenar um número muito grande em sua memória finita. O autômato com pilha determinístico é uma cesta, onde E é um conjunto de estados, sigma é o alfabeto de entrada, delta é o alfabeto de pilha, alfa a função de transição e no estado de E, ou seja, estado inicial, F, subconjunto de E, conjunto de estados finais. O autômato com pilha é composto basicamente por 4 partes. Fita, semelhante ao do autômato finito. Depois vem a pilha, memória auxiliar que pode ser usada livremente para leitura ou retirada, é o POP, ou gravação, que é o push. Unidade de controle, reflete o estado corrente da máquina, possui um cabeçote de fita e um cabeçote pilha. E por último, programa ou função de transição, comanda a leitura da fita, leitura e gravação da pilha e define o estado da máquina. Aí tem algumas características de um autômato de pilha que devem ser consideradas. A função pode ser indefinida em algumas circunstâncias. No caso, quando aparecer o símbolo lambda na gravação ou leitura, significa que nenhuma gravação ou leitura será realizada na pilha. Por exemplo, alfa S0 A lambda, que é igual a S1 X. Indica que no estado S0, se a leitura da fita for A, grava-se na pilha X. Não lê da pilha e assume o estado S1. Aqui uma representação do que seria o autômato de pilha. No caso aqui, S0 seria o estado atual. O A, símbolo lido na fita. O lambda, símbolo lido na pilha. O X, símbolo gravado na pilha. E o SN seria o próximo estado. Lembrando que existem 2 definições alternativas para a aceitação de autômato de pilha. Ou seja, ele só é aceito se a pilha estiver vazia ou estado final. Pilha é um dispositivo de memória onde todo acesso é feito somente no topo, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. A pilha em um autômato com pilha é como uma pilha de pratos, com cada prato tendo um símbolo escrito nela. Vamos ver um exemplo para a gente ver se essa linguagem é reconhecida pelo autômato de pilha. Aí seja, L que é igual a elevado a n, b elevado a n, para todo n maior que 0. O que significa esse a elevado a n, b elevado a n? Significa que o número de a's e b's terão que ser iguais. E o n maior ou igual a 0 significa que o autômato vai ter 2 estados finais. Aí vamos ver. M que é igual a E, que é igual a sigma, delta, alfa e F. E os estados seriam S0, S1, o alfabeto seria A e B, o alfabeto da pilha X, o início seria S0 e os estados finais S0 e S1. Como eu falei para vocês, como for N maior ou igual a 0, significa que vai ter 2 estados finais. Aqui vamos ver se essa linguagem realmente é reconhecida pelo autômato de pilha. Aí, estando aqui S0, lendo na fita A, vocês podem acompanhar aqui, estando na fita A, ele não vai ler nada e vai acrescentar um X na pilha. Aí, novamente, ele repete o mesmo processo aqui. Estando S0, na fita A, não lê nada e acrescenta um X na pilha. Ou seja, como vocês podem ver, já tem 2 X na pilha. Aí, estando em S0, indo na fita B, ele vai ler o X. Ou seja, cada leitura em uma pilha corresponde a uma retirada. Ele já retirou o X da pilha e não leu nada. Continuando em S1, ele vai na fita B, vai ler novamente o X, ou seja, vai retirar
o X, permanece em S1 e não vai ler nada. E como nós falamos, ele não vai gravar nada. E como nós falamos, esse autômato aqui é reconhecido porque a pilha, como vocês podem ver, ela acrescentou, ela gravou os 2x e depois retirou os 2x. E para que o autômato seja reconhecido, ele tem que estar no estado final, ou se não, no estado final vazio. Bom, uma conclusão. Uma linguagem é livre de contexto se e somente se algum autômato com pilha a reconhece. Aqui é a nossa referência bibliográfica, de onde nós tiramos o nosso trabalho. Os livros de Michel Sipser, Introdução à Teoria da Computação, 2007, segunda edição. José Lucas Rangel, Linguagens Formais, maio de 1999. Newton José Vieira, Linguagens e Máquinas,